estamos voltando agora com Alagoas Arte e Cultura para conversarmos um pouco sobre as artes plásticas. E conversar sobre as artes plásticas com uma grande artista plástica, com a Marta Arruda, que nós temos o prazer de contar com você aqui, Marta. Esse grande nome sobretudo da nossa escultura, da escultura alagoana. E eu já vou começar essa conversa indo lá para trás, né? Eu me lembro que o Frangotezinho, né, Caba Novo, distribuía aqui um jornal chamado Tribuna Operária, né? Um jornal que era do PCdoB, um jornal... o PCdoB tinha um jornal clandestino, que era Classe Operária, e tinha um jornal que era legal, que era Tribuna Operária. E lá eu vi uma matéria de uma soldadora, né, uma operária, que uma mulher nessa profissão. Então eu perguntaria a você, tudo começou por aí, tudo começou, a Marta, a artista plástica Marta começou com a operária, com a soldadora Marta, foi assim? Foi. Começou com Marta soldadora e grevista, né? Grevista. Porque a solda, né, ela foi o caminho para tudo, né? A minha profissão foi o início de tudo, até hoje. Então, foi uma greve, né? No caso, eu trabalhava na Mês de Junho, a serviço da Petrobras. E nós tivemos uma greve lá em Recife, eu trabalhava no Gasoduto Nordeste, enquanto os outros colegas se preparavam, vamos fazer uma churrasqueira para o final de semana e tudo, eu pensei, eu vou fazer um enfeite para minha casa. E desse enfeite para minha casa, uma colega viu e disse, que escultura linda. E dessa escultura veio a oportunidade de me inscrever no Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco, através dessa artista, Lilian Lima, apesar de ter nascido aqui em Alagoas, mas ela viveu toda a vida em Pernambuco, né? E foi ela que me encaminhou. E lá, quem participava desse júri foi o Ferreira Goulart, que foi super importante para mim. Isso porque 2 anos depois já encontrei com o Ferreira Goulart e ele reconheceu a escultura. E aí, desde esse tempo eu não parei mais. Marta, aí, como você disse, você pensava na arte como um enfeite. Você, nessa ocasião, nesse tempo, você não tinha noção da arte na sua complexidade, engraçado. Né? Você mesmo disse assim, vou fazer um enfeite. Exatamente, né? Foi a ideia de um enfeite para minha casa. Não pensei como arte decorativa, como isso, nada. Você tinha essas noções já? Você vê, por incrível que pareça, eu fui educada, quer dizer, eu cresci no ateliê de Lourenço Peixoto, vendo minha mãe pintando, mas eu nunca peguei em um pincel. Eu acompanhei minha irmã nas audições aqui no Teatro Deodoro, todo fim de semana, que ela era aluna da Venúzia. Então, mamãe tinha em casa, eu tinha o piano, tinha acordeon, tinha o violão. Fui criada em todo esse meio, mas foi um caminho, eu fui uma pessoa que seguiu um rumo totalmente diferente. Por ter casado com 14 anos. Quer dizer, sair daquele meio... Eu sempre fui muito danada, muito rebelde. Como diz a Rita ali, sou a ovelha negra da família, como diz a... Então eu fui a ovelha negra da família, né? Enquanto eu tinha minha irmã ali no piano, no balé, quer dizer, todo esse meio. Mamãe me levava para as aulas com o Lourenço Peixoto, mas eu não parava. Eu comecei a estudar piano com a professora Terezinha, ninguém me aguentou, foram só 3 meses. Quer dizer, depois aí eu casei. Com a separação, aí eu já tinha 5 filhos e... Trabalhou muito, hein? Então, daí foi que veio a coisa de... Apesar de toda a estrutura que minha mãe ofereceu, quando eu me separei, toda a minha família, todo o amparo que eu tive, mas eu queria ir pelos meus, assim... Como é que eu posso dizer? Né? Meus esforços, sabe? Não depender. Minha conquista, exato. Não depender. Então, aí eu pensei,
meu Deus, o que fazer? Procurava uma coisa ou outra. Sim, o que fazer quando foi bater em solda logo, uma profissão masculina. Olha, porque na época tinha morava perto de mim uma turma que trabalhava na usina Utinga. Eu fui morar na Forene e aí um dia eu chorando muito na porta e um colega falou: por que você não vai ser soldadora? Na Bahia tem tanta soldadora. E eu procurei o Senai, mas não tinha curso de solda. E aí eu procurei uma serralharia. E dessa serralharia eu comecei a derreter alguns eletrodos. E desse eletrodo, pronto, eu gostei, amei a solda daí, que era a serralharia do Siqueira. Lá na Lagoa Seca, se não me engano, Lagoa Seca, ali no Tabuleiro. E pronto, disso aí eu fui dando continuidade e depois procurei o Senai. Aí não tinha curso de solda, eu fui fazer serralharia. Depois descobri um curso de solda pelo Senai, 3 meses, em Atalaia. E eu comecei a enganar minha mãe, dizendo que estava fazendo curso de gráfica. Lá fazendo curso de solda. Em Atalaia. Pronto. E bom, depois... Mas aí veio a arte. E aí a arte começou a se instalar. Você viu depois desse salão, você viu que tomou gosto pela coisa, né? E aí como é que foi a sua carreira se desenvolvendo? Olha, a minha produção... E a sua concepção também, né? Foi burilando, né, isso na sua cabeça, a forma, as concepções, ou é uma coisa muito instintiva? Fazia assim, muito assim, era uma coisa muito espontânea. Até hoje, entende? É uma coisa só quando realmente eu preciso elaborar, produzir maquete, então, quando é para construtora ou para pública, e eu tenho que apresentar um trabalho para ser aprovado. Mas as minhas esculturas sempre foram assim, muito... Instintiva mesmo, porque era dentro do meu trabalho. Eu tinha meio-dia para fazer, o horário de almoço, eu tinha, assim, à noite, muitas vezes escondido, né? E, assim, depois que eu parei de trabalhar no Gasoduto Nordeste, que eu cheguei para Maceió, e eu fui trabalhar na Alclon, que era do Polo, e foi que eu tive uma grande oportunidade com o Dr. Jorge Weinberg, que aí eu ficava, amanhecia o dia produzindo, entende? Amanhecia o dia e meio-dia eu não tinha hora para produzir. Tinha o meu trabalho, não interrompia o meu trabalho e ficava produzindo minhas esculturas, né? Foi desse jeito. Na Salgema, na época, Salgema, hoje que é Braskem, também eu tive uma grande oportunidade. Com o doutor Martins, doutor Cioli, quer dizer, eu tive a oportunidade, eu tinha uma regalia que era almoçar no refeitório dos funcionários da Salgema na época, para que meio-dia, no horário de meio-dia, eu fosse produzir escultura. E foram meus primeiros clientes. O doutor Weinberg, foi a esposa dele, a Jane, foram os diretores da Salgema, e foi assim que eu comecei. Mas hoje Marta Arruda está no mundo, né? Você tem obras espalhadas no Brasil e tem já em outras partes, já em outros países. Assim, eu tive a sorte de conhecer colecionadores como o Dr. Paulo. Ele foi uma pessoa assim, lá de São Paulo. E muito, muito importante para mim. O Francisco de Assis, ele é esposo da Ruiva do MASP. É conhecido como a Ruiva do MASP, que era a secretária do Maria Bardi, entende? Então ele chegou aqui em Maceió, ele já foi lá em casa, já escolheu obras minhas, até peças de cerâmica que eu fiz, que eu nunca dei valor, ele olhou e disse, embale para a viagem. Então foi uma pessoa que deu muita força no meu trabalho. E foi você falou em cerâmica, o seu material basicamente é ferro, aço, mas você trabalha também com cerâmica? Eu trabalhei muito com cerâmica, eu fiz também um pequeno curso com Deodato, na época, eu acho que há uns 25 anos atrás, com cerâmica, na época do SESMAC. E foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito de trabalhar. Como a madeira também, eu tive algumas noções no Liceu de Arte e Ofício de São Paulo, que não foi um curso, foi uma visita que eu fiz, e lá estava o Deodato, e eu tive algumas noções. Mas o meu forte, a coisa que eu trabalho mesmo é o aço. Marta, uma coisa que chama a atenção no seu trabalho
né? Porque às vezes o artista, principalmente o artista plástico, né? E aqui não vai nenhuma crítica, mas o processo de criação dele é tão pessoal, né? Que às vezes ele se fecha em si, né? E você não. É uma coisa que salta aos olhos, é que você procura passar essa sua experiência e para outras pessoas. E você tem um trabalho que eu considero maravilhoso, que é um trabalho que você faz, inclusive, em alguns interiores de Alagoas, disseminando arte e multiplicando, né, o fazer da arte.